Olá, tudo bem? Realmente é um grande prazer estar aqui com você de novo. Nosso encontro aqui pela TV Rio Preto, pelas plataformas digitais, com o programa Eu e Você, que é produzido pelo Núcleo de Comunicação da UNORTE, Centro Universitário do Norte de São Paulo, em São José do Rio Preto. E eu espero que você acompanhe com a gente um grande momento, mais um grande momento, junto a pessoas que são extremamente interessantes. A comunicação talvez seja, hoje, ela continua sendo um desafio para esse século XXI e é talvez um dos fenômenos humanos que mais exerce fascínio nas relações humanas. E nós temos verdadeiros símbolos de comunicação que nos servem de referência até hoje e que vão continuar servindo eternamente. Eu falo disso porque é tão importante termos essas referências para nos comunicarmos bem, para dialogarmos, para nos relacionarmos bem com as pessoas através da comunicação, que ela continua sendo um ponto central em tudo aquilo que a vida representa para a gente. E hoje eu tenho um grande prazer de estar com você, meu querido convidado, José Roberto Toledo. O Roberto Toledo, você que é um símbolo vivo em São José do Rio Preto, para nós aqui é já praticamente uma entidade. Eu quero saber, é o show do Roberto ou o Roberto Toledo é que é um show? Depende do olhar. Depende do olhar. Às vezes eu sou um show, às vezes. Às vezes eu apresento um show. Às vezes eu faço um show. O meu programa é um show do Roberto. Então aí eu fico à vontade de todas as nuances e de toda a possibilidade de formatação de uma marca, de um nome, tanto o estúdio, quanto o show e quanto o Roberto, ele fica meio que misturado, né? Então é um prazer estar aqui com você, nós que somos amigos Prazer há tanto nosso. tempo. Eu não tinha ideia de que um dia nós pudéssemos nos encontrar frente a frente para fazer um tipo de trabalho como este. É uma verve, é uma satisfação que me traz pelo fato de que você, além de mestre, além de ser meu amigo, Imagina. além de estarmos envolvidos numa mesma ação, numa mesma vontade, que é ensinar, e cada um ensina à sua maneira, eu também fiz e continuo fazendo parte aqui da UNORTE, né, tanto quanto você. Então nós vivenciamos esses corredores aqui, essas poltronas e essa magia da comunicação, que é um negócio fantástico. Fantástico mesmo. Eu faço das suas palavras as minhas em relação a você. E eu vou dizer uma coisa, é um grande prazer estar diante de você aqui, porque você é praticamente uma das maiores referências que nós temos há tantas décadas nessa cidade. Muitos comunicadores têm o Roberto Toledo como sendo um ponto central na sua vida profissional. Você tem ideia disso? Em toda a sua trajetória, a sua carreira, no rádio, na comunicação, no jornalismo, em todas as esferas que a comunicação abraça, você tem ideia da grandeza que você atingiu? Então, Marcão, chega uma hora que você acaba tendo ideia e visualizando muita coisa. Eu sou um cara que comecei no dia 21 de abril de 1969. Eu fui transmitir, na verdade eu fui ser repórter de uma transmissão de um jogo de futebol que o Rubens Muanes foi fazer, e eu fui ser repórter de campo de um jogo Rio Preto e Tanabi. Olha quanto tempo, né? Mas isso não fazia parte da tua... Não, já fazia parte. Eu comecei em teatro. A minha vocação sempre foi artística. Olha, que interessante. Eu comecei em teatro, trabalhando no teatro, no GTR, grupo de teatro... Nos anos 60. Nos anos 60, né? Nos anos 60. No grupo teatral Rio Pretense, o professor Nelson Castro era o dirigente, era um apaixonado em teatro, e o primeiro trabalho que eu fiz foram as esquetes, né? As piadas, os contos que faziam parte desse intervalo entre um ato e outro e tudo mais. Eu comecei ali. Um dos lugares que eu me apresentei, que não foi, eu que não esqueci até hoje, aliás foram dois. Um foi no Instituto Penal Agrícola. Ali tinha um palco, tinha um teatro, nós fomos fazer um espetáculo lá. E o outro foi a PRB8, onde teve um festival de teatro. A B8 tinha um auditório espetacular e lá também me apresentei. Ali, na B8, eu apresentei
fiz parte de um festival de teatro amador, né? E acabei perdendo com a peça que eu apresentei, que era do Grupo Teatral Rio Pretense, que, se não me engano, era A Raposa e as Uvas. E aqui eram esquetes, aqui no Instituto Penal. Era começo da minha história, eu estava fazendo ainda umas pontas, acabei virando depois apresentador da própria situação, da circunstância em que me coloquei. Então, daquele tempo até agora, eu não tive nenhum interregno, nenhuma parada. Foi pancada. Em 50, 60 anos? De lá a aqui. Eu não parei, poucas férias, poucas mudanças de palco e de estúdio e uma infinidade de apresentações. Se você perguntar para mim quantos artistas você apresentou, não tenho a mínima ideia. Ele vai de Roberto Carlos a Inesita Barroso, ele vai de Paulo Sérgio a Malcolm Roberts. É uma coisa assim... É impressionante. 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 E o que isso significa para você? Você fez o que você quis na vida? Você continua fazendo o que você sempre quis? Era só o que eu queria. Nada mais do que disso. Eu trabalhei no comércio. Comecei trabalhando num bar, na esquina da Coronel Espínola, com a Rubião Júnior. Era um bar Dom Pedro. Tinha faculdade no quarteirão de cima, no quarteirão de baixo tinha um bar. Eu comecei ali. Interessante, olha que coisa absurda. E eu tinha um amigo que começou também praticamente no mesmo dia e trabalhou numa loja em frente à Americana. Eu ganhava R$800 trabalhando, 800 cruzeiros trabalhando no bar, e ele ganhava 500 cruzeiros trabalhando na loja. Só que chegou um momento no bar, eu falei, mas lavar copo não é a minha, e eu tenho o direito de escolher, né? Propus a ele um negócio absurdo. Eu cheguei nele e falei, olha, você não quer fazer um negócio comigo? Eu ganho 800 cruzeiros, você ganha 500. Você não quer trocar o teu serviço pelo meu? Eu vou para lá e você vem para cá? Ele falou, para já. Eu troquei de serviço com ele, eu nunca vi isso na minha vida. Os patrões aceitaram e eu fui para a Casa Pisante, em frente à Americana, ao lado da Casa Royal, e fiquei lá anos a fio. Ali que tudo começou. Ah, é? Porque foi dali que saiu, por exemplo, o cara que fazia teatro com o professor Nelson Castro. Então, começou tudo ali, né? E ali começou também que eu fui para a B8 trabalhar aos domingos, que era a Rádio Rio Preto, que se tornou, portanto, uma rádio que avançou no sentido das regras da lei e acabou sendo cansada. Algumas emissoras foram caçadas aqui em Rio Preto, né? Então, ali começou tudo, ali eu comecei a fazer teatro, ali eu já estava na faculdade, eu tocava na fanfarra do Dom Pedro, eu e meu primo, eu tocava corneta, trompete, meu primo tocava, não sei, repique ou qualquer coisa, era um bumbo qualquer, né? E eu não fui a Barretos por conta do trabalho. Deus escreve, Deus anuncia e Deus faz. Estou até hoje e confesso a você, dentro desse sistema de comunicação, onde eu já fiz praticamente, eu não diria tudo, porque eu não morri ainda, mas quase tudo. E isso representou o que do ponto de vista pessoal? Você aprendeu com a vida, a lidar com a vida, com a sua profissão? Entender a vida com a sua profissão? Sem dúvida. Quem faz rádio, quem é artista, tem uma sensibilidade diferente, muito diferente, né? Eu nasci para isso. Eu não nasci para outra coisa. Tanto é verdade que o começo da minha vida e o final da minha vida provavelmente seja com o microfone em mãos. Que espetáculo. Eu tenho alguns microfones guardados e tem um que é apaixonante. É um microfone, foi o microfone mais usado pelas emissoras americanas, né? Ele é um cubinho, né? Tem as suas entradas de tonalidade, de voz, eu tenho até hoje, e fui um daqueles que conseguiu falar no chamado rastelão, aquele microfone gigante, que parecia um ralador de queijo. Até hoje,
eu tenho uma fotografia com este microfone. E este microfone, olha como o destino e como as pessoas nascem para certas coisas. Esse microfone, quando a B8 fechou, ela foi declarada peremptória, não sei se a palavra é essa, mas foi incapaz de continuar com o sistema. Esse microfone, a maioria começou com este microfone na Rádio Rio Preto, ele foi cair nas mãos do Vanderlei Teles, que era o técnico, ele quem cuidava da emissora, ele entendia de tudo. Não é que ele trabalhava na mesa, ele arrumava a emissora, ele corrigia os defeitos, ele colocava o som em ordem. Esse microfone foi parar na mão dele. Um dia ele me convida para ir na casa dele, isso já tinha passado um bom tempo, eu já estava trabalhando na Rádio Independência, trabalhei com ele lá. E este microfone, quando ele foi para a Independência, este microfone ficou na sala do Júlio Cosi, que era o dono da rádio. E ficou também na mesa do Alberto Secone, do Rubens Muanes, Adib Muanes, ficou enfeitando aquela sala. A Rádio Independência foi vendida, ele levou o telefone para casa. E quando, antes dele morrer, ele teve, inclusive, uma emissora aqui na região, acho que em José Bonifácio. Então, eu fui à casa dele, ele começou a me mostrar as coisas e me mostrou aquele microfone. E eu disse a ele, falei, rapaz, esse microfone foi o microfone que nós todos começamos. Vanderlei, o meu sonho era ter esse microfone, cara. Olha o que aconteceu. Ele adoeceu depois de um bom tempo, depois que ele ganhou a emissora, ele ficou doente, teve um câncer fulminante. E antes dele morrer, ele deixou o recado para o filho dele. Esse microfone você vai entregar para o Roberto Toledo, porque só ele... Deixou de lembrança. Só ele pode ter esse microfone guardado. Eu tenho até hoje. Que maravilha isso. Foi o microfone. Isso então, é um símbolo da tua vida. E eu tenho assim, eu sou meio místico. Eu acho que Deus, e penso que Deus, tanto quanto os anjos que me guardam, essa turma toda que fica lá em cima, olhando pela gente, e eu sei que tem alguém que me conduz, pelo fato de que às vezes eu falo e não sei o que falei. A minha mulher, costumeiramente, ela pergunta, como é que você achou aquilo? Como é que eu não sei. Eu falei, eu estava falando, entrou. Então eu tenho comigo que há realmente algum espírito de luz que me faz ter esse improviso que eu tenho e essa maneira de ser. Como que é a sua relação com a fé e com Deus? Intimista, muito intimista. Ele está aqui agora. Sim. Não sei se apenas ele, mas eu sei que Nossa Senhora Aparecida, que é minha protetora, e sei que uma série de anjos e arcanjos sempre me acompanham. Porque tem hora que a minha mulher pergunta para mim, mas como é que você disse aquilo? E eu digo, não sei. Porque eu sou um improvisador. O homem que comunica, ele tem que saber o que ele vai falar para não causar desgosto a ninguém. Mas quando ele elabora a sua inteligência, ou muito mais do que a inteligência, que é realmente o improviso, é a mesma história do cara estar cantando a música, ele esquece a letra e ele segue cantando, não sabe como. Impressionante. Não, eu me sinto também assim, às vezes, impressionado com as coisas que acontecem comigo. E fala uma coisa. E é um relacionamento divino. O que você aprendeu com a vida? Bom, a primeira coisa que eu aprendi com a vida é ser gente. Gente. Como é que a gente aprende a ser gente? Gostando dos anjos, gostando dos apóstolos. Olha, que interessante. Amando Jesus. Isso não tem, comigo não tem pensamento se é ou não é. Você não coloca em dúvida isso? Nunca coloquei em dúvida e sei que um dia ele vai me levar nos braços. Porque eu sou um cara religioso, rapaz, mas muito religioso. Você tem uma religiosidade que você pratica diariamente? Sim. E necessariamente não há necessidade de ir no templo. Sim. Na minha casa, sabe o que eu tenho na minha casa? Eu tenho um quadro na parede, literalmente de vidro, construído especificamente para guardar as Nossas Senhoras que eu consegui.
Olha Eu tenho só. um arquivo, eu tenho um quadro vivo de Nossas Senhoras que eu nunca vi na vida, que eu nem sabia que existia. Eu devo ter hoje mais ou menos beirando, eu diria, mais de 80 símbolos, mais de 80 imagens palpáveis, não é quadro, são imagens mesmo, né, de Nossas Senhoras. E me diz uma coisa, com toda essa estrutura religiosa e essa aliança que você tem com Deus, que ela é extremamente onipresente na tua vida, como que você acredita que seja quando você não estiver mais nesse plano e estiver no outro plano? E aí eu espero, se é que eu posso esperar, continuar fazendo o que eu faço. Ser um ser respeitoso, ser um homem de fé, um homem obediente às regras, à natureza, às leis, fiel aos amigos, e isso eu desafio qualquer um para que me diga que isso é mentira. Então eu pretendo ser o mesmo. Eu acho que se aqui porque isso está registrado na tua alma, Sim, né? eu acho que se aqui na Terra eu conseguir ser e consigo ser desta maneira, eu fico imaginando no céu. Sim. Fico imaginando Por no que céu. seria diferente, né? Se existe o paraíso, não é? Nós temos que desfrutar disso. Claro. Agora, eu sou bom por natureza. Eu choro muito, choro demais. Quando eu pratico alguma atitude, algum ato, ou eu vejo alguém sofrendo, ou eu me encontro numa situação de pesar, penúria de alguém, eu não posso ver um cara na rua comendo um pedaço de pão, jogado num canto, e isso me faz mal. Isso é da sua alma, né? Isso me faz mal. Eu ajudo, eu não dou esmola, né? Eu não facilito a vida das pessoas. É claro que há momentos que eu faço isso. Se uma criança me pede e um idoso me pede... São condições diferentes. São condições diferentes, são dois picos. Mas é que criou-se um fator dentro do momento que nós vivemos, um fator de pedintes. Sim. Que o cara pede por... acostumou. Sim. Acabou caindo talvez num lugar comum isso aí, né? Mas me fala uma coisa. Quando você estiver diante de Jesus Cristo, você perguntaria algo para Ele? Você tem vontade de perguntar algo para Cristo? Olha, eu para perguntar para Ele não, porque eu já pergunto. Isso é um fato, né? Eu converso muito com Ele. E é interessante que eu não ouço vozes, mas eu sei que eu sou atendido porque o ato que eu peço, ou a atitude que eu tomo, ela aparece à minha frente. Às vezes demora, às vezes não. Para o nosso telespectador pode parecer, esse cara é louco, é impossível. Depende dele. Quem está nos assistindo, por certo, deve ter um tipo de fé, deve conhecer o sistema, né? Então, ele sabe que é possível. Provavelmente ele não acreditará no que eu estou dizendo. Eu acredito no que eu digo, acredito no que faço, e acredito em Deus. Então, no momento que eu sou um homem que dá credibilidade às magias da vida, né, às orações que a gente faz, e acima de tudo os milagres que acontecem aos nossos olhos, todos os dias, aí eu tenho a convicção, né, e tenho o prazer de dizer essas coisas às pessoas, porque me sinto privilegiado por Deus. Isso é fantástico. Isso é humano e acaba sendo até mais do que humano, talvez, né? Roberto, me fala uma coisa. Você ainda tem muita energia e muito gás na sua vida. O que você gostaria ainda de fazer que você não fez? Olha, eu vou confessar para você, eu já fiz tudo o que eu devia fazer. Eu continuo fazendo porque ainda tenho a convicção comigo de que eu sou uma voz importante da comunidade. Eu defendo o povo, defendo os mais necessitados, defendo as pessoas. Eu falo de política, eu sou amigo dos políticos. Eu fui político, Sim. não era a minha praia,
Não, olha só, não era minha praia. Eu poderia, não, eu vou ser político, eu vou ser vereador, vou ser prefeito. Tive a oportunidade de ser candidato a vice-prefeito. E quando isso aconteceu, nesse período de campanha que eu vivi, eu torcia para não ganhar. Ah, é? Torcia para não ganhar. Eu não queria mais fazer parte do sistema. Por quê? Não sei, porque eu consegui fazer tudo que eu podia fazer para mim, para minha família e para as pessoas, fora da política. Porque as pessoas entram na política, muitas entram porque querem fazer as coisas para o semelhante, para a pessoa, outros não, outros têm outros interesses. E na mistura de interesses, eu achei mais conveniente eu ser o que eu era. Porque não sendo um homem, nós somos todos seres políticos, mas eu não tendo cargo na política, não sendo um cara eleito pela comunidade, eu poderia continuar ajudando a comunidade da mesma forma, mas sem ter essa obrigatoriedade ou esse título que eu nunca fiz questão de ter. Interessante. Isso, basicamente, você respeitou uma vontade natural da tua própria alma, exatamente, talvez, né? Exatamente. E respeitei alguns amigos, né? Eu sou um cara que tenho amigos, e todos os meus amigos de infância se transformaram em meus irmãos. Porque do útero da minha mãe, só saiu eu. Você é filho único? Filho único da dona Ione Maria de Toledo. Você tem Filho único. saudades dela? Ah! Esse é um ponto. Eu também tenho muita saudade da minha mãe. E essa é uma saudade que. É uma saudade que não tem explicação. Essa é a grande verdade. Não existe explicação. Agora, eu convivo com isso porque eu sei que ela está em mim. Então a convivência é muito fácil, né? E toda vez que eu vou falar dela, quer dizer, eu tenho esse sentimento de saudade. Então, se por um lado é uma alegria, e nem sempre a gente tem cara de choro para chorar, às vezes a gente tem cara de choro por sentimento e para rir, para sorrir, né? Às vezes para sorrir você tem que chorar por dentro. Sem dúvida. Nem sempre você sorri porque você está contente. Às vezes você sorri porque você está muito triste, claro, e precisa mostrar para a sociedade que a tristeza é tua e a alegria de quem te vê. Nossa, isso é uma grande sabedoria, né? É. Roberto, eu quero fazer um bate-bola contigo agora. A hora que quiser. Acho o bate-bola é bom porque a resposta é rápida, sem curta. Dúvida, sem dúvida. A gente tem aqui tempo para ficar um dia conversando, porque você basicamente é uma enciclopédia em vida. Mas vamos lá. Um medo. Um medo, hein? Vou responder com simplicidade. Eu tenho todos os medos que causam dor. Os demais não tenho. Todo medo que causa dor, e não a mim, mas do geral, amigos, família, é esse medo que eu tenho. Mas me dá um exemplo de um medo que cause dor. Uma trombada, um machucado. Algo impactante. Impactante, assim. Uma morte, entendeu? Que mais? Enfim, uma maldade. Rapaz, as pessoas não entendem que quando se pratica o mal é um soco na cara. Exatamente. Entendeu? É um soco, é um nocaute. É um nocaute. Porque quem recebe isso nunca espera. Exatamente. É? E baseado nisso que você está falando, em relação ao medo, você tem algum arrependimento? Olha, a priori nenhum. A priori nenhum, né? Eu já fiz coisas erradas, né? Já fiz muitas coisas erradas, né? Eu era o condutor da minha avó, que era cega. Uhum. Eu ia com a minha mãe para São Paulo com ela, e eu era o condutor. E a minha avó me deu tantos exemplos de força de vida,
que ela não reclamava de nada, embora cega. Ela subia no ônibus em São Paulo, ela ia para não sei aonde, ela andava dentro de casa sozinha e eu era o condutor dela. Então isso ficou cravado em mim, né? Então esse tipo de coisa. Eu queria que a minha avó enxergasse, né? Que interessante essa passagem da vida, né? É muito. Bom, eu estou contando a minha história. Sem dúvida. Você me convidou para isso, né? Então eu estou abrindo o coração Claro, e contando tudo, coisas que poucas pessoas A sabem. gente tem aqui vários livros do Roberto Toledo para serem lidos, né? Mas espera aí, deixa eu continuar esse bate-bola. Claro que a gente tem aqui contextos muito fantásticos, né? Assim, vamos lá. Um lugar onde você gostaria de estar em vida e que você não esteve ainda. Olha, eu não tenho muito... Você sabe que eu viajo pouco, não? Eu não tenho, assim, prazeres... É mesmo? Em ir para os Estados Unidos, ir para... Eu gostaria muito, muito de conhecer a Capela Sistina. Eu gostaria, né? Em Roma? Isso, gostaria muito. Eu gostaria muito de um dia passar, pelo menos para aquela rua movimentada em Nova York. Porque todos nós temos desejos de conhecer coisas que ainda não conhecemos. Mas isso não me faz sofrer, né? Isso não me leva a tomar alguma atitude, mudar de comportamento. Não te gera frustração? Não. O que é muito bom, né? Não tenho. Eu sou um homem de pouca viagem. Eu viajo muito pouco, porque eu trabalho muito. Eu trabalho tanto que para ir para São Paulo, normalmente eu escolho a sexta-feira. Uhum. Porque aí eu perco só a sexta, porque eu fico sábado, porque eu tenho um filho que mora lá, né? Trabalha lá, estuda lá. Então, eu não viajei pouco. Você prefere trabalhar do que viajar? Trabalhar Você não troca o trabalho por nada? Não troco. Isso foi basicamente a vida inteira. Se um cara falar para mim assim, Roberto, você vai fazer o seguinte, eu vou te dar uma viagem, você vai ficar lá no local que você deseja, só que você não vai falar mais no rádio. Uhum. Eu não troco. Interessantíssimo. Me fala uma coisa. Uma personalidade que você sempre admirou e continua admirando. Olha, recente, né? Eu não vou buscar lá no fundo, porque não adianta. Eu vou citar o nome do Rodrigo Garcia. Certo. Que para mim foi um exemplo de homem público, muito mais do que isso, foi meu amigo, amigo do meu filho. Ex-governador de São Paulo. Amigo do meu filho, olha que coisa interessante. Eu tenho uma fotografia em casa de um campeonato dos garotos do Monte Líbano e coincidentemente, mas olha que coisa, coincidentemente meu filho caiu no time do Rodrigo e ninguém sabia quem ia ser o quê e quem era quem. Olha só. Porque foi o sorteio. E eu só fui descobrir isso depois que ele se tornou deputado estadual, federal e governador. Só fui descobrir depois. Fantástico. Essa fotografia apareceu na minha mão. Não sei se foi meu filho que mandou, não lembro. E essa fotografia está em casa. Então eu olho aquilo e falo, olha, não é à toa que eu e esse cara ficamos amigos e não nos separamos, a não ser separados agora, porque ele viajou, está nos Estados Unidos, volta só no dia 1º de julho, saiu para fazer, portanto, um descanso sabático, um período sabático, e vai voltar para continuar a sua vida, a sua luta. Mas que bacana, é uma personalidade que você admira. Foi a maior personalidade, porque eu entrei no palácio, eu fui no palácio, eu convivi com ele no palácio, né? Ele é meu amigo. Claro, sem dúvida. Então, foi o cara que, assim, despontou demais e eu faço questão de lembrar disso. Com justiça. Roberto, infelizmente a gente tem que dar o nosso break. O programa chega ao final, mas chega triunfal. Quero dizer para você que é mais do que uma honra estar aqui diante de você, né? Esse programa fica registrado para mim e para a sua história, para a história de todos nós. Muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Nós teríamos que fazer 4, 5 programas com você para poder falar de muitas coisas e de coração te desejo ainda muita vida pela frente, que você continue sendo o Roberto Toledo nosso, o nosso Roberto Toledo,
Muita saúde para você daqui para frente seguir Muito os obrigado. teus passos. Se você pode desejar alguma coisa boa para mim, tem que ser só isso que você desejou. O resto a gente corre, a gente pega, não é? Eu sou um cara realizado na minha vida. Sim. Eu não tenho problema financeiro, não sou rico, não tenho fortuna, não tenho fazenda, não tenho... O que eu tenho é o que eu tenho. Maravilha. Né? Mas eu sei trabalhar, continuo trabalhando e enquanto Deus me der voz e o meu coração estiver batendo, é isso que eu vou fazer. Nada mais do que isso, assim seja. porque é isso que me faz, é isso que eu sou e é isso que Deus me deu. Que assim seja, que Deus te abençoe nessa Obrigado. caminhada. Muito Valeu. obrigado, um grande abraço, viu? Gratidão.